Fala galera, seja você bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Conan. Conan, eu não sei se vocês sabem já, mas é um dos meus heróis favoritos. Não é herói, né? Ele chama meio que o anti-herói. Mas eu tô colecionando, na verdade, a Espada Selvagem de Conan, que é uma coleção da Panini que está sendo lançada. E essa coleção, por exemplo, ela está agora no número 64. Então eu vou começar a apresentar para vocês aí o que tem em cada edição dessa de A Espada Selvagem de Conan, tá? Dessa coleção maravilhosa, é uma coleção capa dura, tá? E realmente vale a pena você poder colecionar, você que gosta aí de quadrinhos, você que gosta da era assim de a principal era de Conan, né, na Marvel, que foi exatamente essa aqui que está sendo publicada em A Espada Selvagem de Conan. Essa aqui, 64, foi a última a ser lançada, as outras estão em pré-venda, e essa tem uma capa aqui de Jusco, lá de 92, e a história principal dessa HQ é chamada de Bárbaros da Fronteira. Então a importância dessa edição aqui é porque nessa edição a gente comemora os 200 números de A Espada Selvagem de Conan. Então essa edição ela tem aqui a Espada Selvagem de Conan número 198 até a número 200. E aqui no Brasil saiu na número 100 com essa capa aqui. Saiu a Espada Selvagem de Conan também a número 100, comemorando 100 edições aqui no Brasil há muito tempo atrás, né? Mas foi exatamente essa capa. Só para a gente ver o que nós temos aqui. Então nós temos 3 aventuras nessa edição, produzidas por Roy Thomas, John Buscema e Ernie Chan. Então lembrando que John Buscema e Ernie Chan, eles estão aqui na arte, né, dessa edição. Eles voltam, né, depois de um hiato lá de um bom tempo sem desenhar para a Espada Selvagem, e aqui eles voltam a desenhar para a Espada Selvagem. A gente volta a ter também os roteiros de Roy Thomas. Então, nessa história aqui, a gente tem a equipe suprema de A Espada Selvagem de Conan e o Destruidor de Almas no caminho de volta para as Ilhas dos Piratas do Cimmério, e a tripulação do Mão Vermelha resgatam então 3 lindas mulheres, apenas para descobrir que elas não são o que aparentam ser. A gente tem a segunda história, que é chamada Traição em Tortage, que mostra Conan e um punhado de piratas defendendo o porto da cidade dos selvagens invasores da Marinha Zingara. E a gente tem a edição, então, 200, que é chamada de Bárbaros da Fronteira, que é um conto muito especial que celebra as 200 edições de Savage Worlds Sword of Conan. Então, pela primeira vez, o Bárbaro do Norte compartilha uma aventura com seu criador, Robert E. Howard. Olha que interessante isso. Então, é um dos contos mais estranhos de todos aqui, porque ele tem essa história compartilhada com o criador dele. Então, vamos dar uma olhada aqui bem como é que a gente tem, o que a gente tem nessa edição, né? Aqui a gente tem uma pré-capa, né? Falando sobre Bárbaros da Fronteira e tudo mais. As histórias não começam com Bárbaros da Fronteira, tá? Mas a gente pode ter uma ideia do que vai encontrar. Então aqui a gente tem lá o índice, né? O Destruidor de Almas, Traição em Tortage e Bárbaros da Fronteira, que é aquela edição que eu falei para vocês. Depois disso a gente tem uma introdução, tá? Tem uma introdução aqui falando sobre o que temos nessa edição. E aí começa então a primeira história. Lembrando que essas histórias de Conan, a Espada Selvagem de Conan, todas são em preto e branco, né? E só de ter aqui John Buscema e Ernie Chan juntos, né, com a arte, essas artes são fenomenais, galera. São fenomenais. São assim específicas lá dos finalzinho dos anos 80. Tem muita a ver também com as artes dos anos 70, né? Então assim, muito legal mesmo. Bom, essa aqui então é a primeira edição. Olha os traços da galera, né? Como que eram. Assim, muito perfeito. E aí a gente passa então, deixa eu procurar aqui a segunda história que nós temos aqui nessa edição, que é a Traição em Tortage, tá? Que continua sendo histórias aqui desenhadas por John Buscema e Ernie Chan. E logo após essa,
nós temos a principal história dessa HQ, que é aquela que eu falei para vocês sobre Bárbaros da Fronteira, tá? E o que é muito interessante, não é, eu não vou dar muito spoiler aqui para vocês, mas o que é muito interessante é que a gente tem aqui meio que uma revisão da história do Conan e a gente também tem o encontro dele com Robert E. Howard, tá? Então é uma história lá que ele vai de encontro com esse criador dele. Então por isso que é bem interessante essa história. Eu falei para vocês, né, que a gente tem uma meio que uma revisão aqui, meio que uma lembrança das histórias de Conan, né, quando ele teve lá com o Deus Elefante, com a Belit e assim por diante, quando ele virou rei, e são as histórias mais marcantes assim do personagem, né? Bom, logo no final, então a gente tem um portfólio aqui com algumas capas em preto e branco, mostrando aqui para vocês, tá? E a gente também tem um portfólio com as capas originais das edições que estavam nessa HQ, tá? Só lembrando vocês, essa foi a capa também da edição número 100 aqui no Brasil da Espada Selvagem de Conan, que eu falei para vocês agora há pouco. O que a gente vai ter para a próxima edição aí, a edição número 65 de Conan? Então aqui tem uma mini capa, né? Que é a capa da próxima edição, a edição 65. E nessa edição a gente vai continuar tendo o Roy Thomas como o roteirista. Vai ter desenhos de John Buscema, Ernie Chan. Só que a gente vai ter também desenhos de MC Women, Sandy Flower e Ovi Hondro. Também desenhos dessa galera aqui também, trazendo outras coisas. A gente vai ter histórias também de Conan contra piratas e barachos e também contra o Destruidor de Mundos. Então, é a edição número 65, que é a próxima, vai estar falando sobre isso. Lembrando que essas edições de Conan, né, aqui na lombada a gente vai formar então um paredão lá, né, tem um quadro enorme assim, um paredão maneiro relacionado às edições de Conan, beleza? Então essa aqui foi um review da edição 64 de A Espada Selvagem de Conan. Essa tá indo aí para as livrarias, está na Panini. Então vou começar a trazer para vocês algumas edições que eu tenho aqui. Eu já tenho essas edições todas completas do Conan aqui comigo, desde a número 1 até essa 64. Então eu devo trazer um review para vocês aí também a partir de agora, beleza? Um abraço para você e a gente se vê então no próximo vídeo falando aí da Espada Selvagem de Conan 63. Abração!